Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos usar o livro Práticas de Produção Textual. Nós vamos fazer uma revisão dos capítulos 4 e 5, crônica e reportagem. Então vamos pegar o livro, colocar na página 22. Vamos começar a nossa revisão por crônica, pelo gênero textual crônica. Página 22, seção Hora da Leitura. Vamos lá. Que expressão da língua portuguesa você já ouviu, mas não sabia o que significa? Teve alguma expressão que você ouviu alguém falar e você ficou, que significa isso? Como assim? Teve alguma vez que você ouviu alguma coisa e ficou boiando, sem saber o que a pessoa estava querendo dizer? Segunda questão, na sua opinião, aprender outra língua é fácil ou difícil? Vocês têm aulas de inglês na escola. Vocês acham fácil ou difícil aprender a língua inglesa? Tem gente que vai dizer que é fácil, tem gente que tem facilidade para aprender inglês ou outros idiomas. Tem gente que vai dizer que é difícil, que é complicado, que a gente pronuncia de um jeito e escreve de outro. Então, qual é a sua opinião? Você acha fácil ou difícil aprender outra língua? Terceira questão. A crônica a seguir, de Luiz Fernando Veríssimo, contém o diálogo entre um brasileiro e uma americana. Sobre o que eles podem estar falando? Um brasileiro e uma americana conversando. Sobre o que eles podem estar falando? O que você acha? Quarta questão. Leia o texto a seguir e veja se suas respostas anteriores correspondem aos acontecimentos do texto. Vamos lá. Pá. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa. Por isto, prestava muita atenção em tudo que os outros diziam. E aí tem esse símbolo, colchete com reticências, significa que no texto original tinha mais coisa que na hora de transcrever para o livro foi resumido. Então, o texto tá incompleto, tá resumido. Achava curioso, por exemplo, o pois é. Volta e meia, quando falava com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e ao mesmo tempo não dizer nada. Quando não sabia o que dizer, ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia pois é. Ela não aguentava mais o pois é. Também tinha dificuldade com o pois sim e o pois não. Novamente, tinha mais trecho aí que não foi colocado. Mas o que ela não entendia mesmo era o pá. Qual o significado exato de pá? Como é? Pá. Pá é paz, chovel. Aquele negócio que a gente pega assim e... Pá, eu sei o que é, mas pá 3 vezes. Onde foi que você ouviu isso? É a coisa que eu mais ouço. Quando o brasileiro começa a contar história, sempre entra o pá. Como que, para ilustrar nossa conversa, chegou a nós providencialmente outro brasileiro. E um brasileiro com história. Eu estava ali agora mesmo tomando um cafezinho quando chega o Túlio. Conversa vai, conversa vem, e coisa e tal, e pá. Eu e a americana nos entreolhamos. Funciona como reticências, sugeri eu. Significa, na verdade, 3 pontinhos. Ponto. Mas por que pá e não pó, ou pi, ou pu, ou etc? E aí, colchete, reticências, novamente, tinha mais texto. Ela continuou. E por que tem que ser 3 vezes? Por causa do ritmo, pá. Só pá não dá. E por que pá? Porque, sei lá, disse didaticamente. O outro continuava a sua história. História de brasileiro não se interrompe facilmente. E aí o Túlio com uma lenga-lenga que vou te contar porque pá. É uma expressão utilitária, intervim.
Substitui várias palavras, no caso, toda a estranha história do Túlio, que levaria muito tempo para contar, por apenas 3. É um símbolo de garrulice vazia, que não merece ser reproduzida. São palavras que... Mas não são palavras, são só barulhos. Pá, pá, pá. Pois é, disse eu. Ela foi embora com a cabeça alta. Obviamente, desistira dos brasileiros. Eu fui para o outro lado. Deixamos o amigo do Túlio papeando sozinho. E aí tem a referência bibliográfica, Veríssimo Luiz Fernando, papapá, de onde foi tirado esse texto, essa crônica. Conheça o gênero. Quais das expressões citadas no texto você tem o hábito de usar? E você as emprega com os mesmos sentidos que são explorados no texto? Você costuma usar papapá quando quer resumir alguma coisa? Aí eu fui lá e papapá. Você usa quando você está falando? Segunda questão. No primeiro parágrafo do texto, o que é apresentado ao leitor? É apresentada a história que vai se desenvolver ao longo da crônica, ao longo do texto. Fala que é uma americana, estava tentando aprender português e aí estava sem entender algumas expressões, algumas gírias. Então, a história vai se desenvolver em torno disso. Terceira questão. Na crônica Papapá, diferente da crônica A Espada, aquela crônica que a gente trabalhou no livro de português, no livro Português Raiz, nessa crônica aqui, o narrador participa da história. Encontre evidências no texto que comprovem que o narrador participa dessa história. Marque-as no texto. Tem várias aqui que demonstram que ele participa da história, quando ele diz eu, várias vezes, quando ele diz nós. Mas você pode marcar esse penúltimo parágrafo aqui, quando ele diz, pois é, disse eu. Você pode marcar aqui. Ele está dando traços, é um traço de que o narrador participa da história. Quarta questão. É possível saber onde a história se passa? Exatamente onde ela se passa não é possível saber. É possível saber que é um ponto de encontro, um local onde ela estava conversando com um amigo e aí chegou o amigo do Túlio e, enfim, era um local público onde ela estava conversando, os dois estavam conversando sobre essas gírias portuguesas da língua falada que ela não compreende. E aí chegou uma outra pessoa exemplificando exatamente o que ela estava dizendo. Pois é, o papapá. Então, é um local público onde passam pessoas, mas não dá para identificar exatamente qual é o local, não. Quinta questão. No final, a americana ficou satisfeita com as respostas do narrador? Como foi o desfecho da história? Ela ficou satisfeita? Ela compreendeu a explicação aqui no final? Não, ela não ficou. Pelo contrário, ela ficou ainda mais confusa e ficou sem entender nada. E saiu sem entender nada. Então, não, ela não ficou satisfeita. Página 24. Explore a estrutura. A crônica, assim como o conto e outros textos narrativos, possui personagens, narrador e enredo. Mas é comum que a crônica não especifique o lugar em que a história se passa, nem em que momento do dia aconteceu. Veja as informações a seguir sobre a crônica Papapá. Personagens: a mulher americana, o rapaz que conta a história, o rapaz que chega ao final, o amigo do Túlio. O narrador: quem conta no texto Papapá também participa da história. O narrador, personagem. Enredo: o diálogo entre a americana e o narrador brasileiro. O enredo é composto basicamente das perguntas que a mulher faz. E aí vamos para a prática textual. O que você vai ter que fazer? Você vai produzir sua crônica. Você pode escolher um dos temas que foram sugeridos em seu livro e que ainda não pôs em prática. Quando você fez aquelas crônicas
lá no texto principal, no livro principal do SAIS Português, ele dava 3 sugestões de crônica. Então, você deve ter escolhido uma, tem mais 2 que você pode utilizar agora. Você também pode inspirar-se no texto papapá e escrever algo parecido. Em caso de dúvida, peça ajuda ao professor. Em caso de dúvida, na hora de fazer o texto, peça ajuda a um adulto em casa, tá bom? A gente faria em sala esse texto. Mas como a gente não está fazendo em sala, peça ajuda a alguém, um adulto, se você ficar em dúvida sobre o que escrever. Planeje seu texto. Para planejar o texto que vai produzir, pense nos personagens que vão aparecer, se eles vão conversar e, se sim, sobre o que será o diálogo. Pense também se o narrador irá participar ou não da história e se ficará claro para o leitor quando e onde a história aconteceu. Pense em um título interessante para o texto, pode ser algo que deixe os leitores curiosos pela leitura. Produza seu texto. Use o anexo 4, página 57, para produzir o seu texto. Atente-se para todas as informações que devem constar no texto. Então, vamos ver que informações devem constar no seu texto. Lembrando que a característica principal da crônica é que é um texto curto, relata um fato qualquer do dia a dia. O que enriquece o texto é a forma do narrador, a forma do autor escrever a história. Então, é um fato do dia a dia, um fato corriqueiro que qualquer pessoa poderia viver, mas que se torna interessante pela maneira como é escrita. Então, vamos aí, página 25, avalie e faça a versão definitiva. O que sua crônica tem que ter? O que seu texto tem que ter? Você deu um título ao texto. Todo texto tem que ter um título. Então, escreva um título ao seu texto, para o seu texto. O texto possui personagens. A crônica tem que ter personagens. Então, são personagens do dia a dia, personagens que você pode conhecer, que você pode encontrar. Pode ser uma história real que você tenha vivido. Fica claro onde e quando a história acontece. Pode deixar claro, mas pode não deixar claro. Isso fica a seu critério na hora de escrever. Por exemplo, a crônica papapá, a gente não sabe exatamente onde é o local que eles estão. A gente sabe que é um local onde as pessoas chegam. Pode ser uma praça, pode ser uma lanchonete, pode ser numa universidade, numa faculdade, numa escola. Enfim, não deixa claro o local. Mas você pode querer deixar claro no seu texto. E isso, inclusive, deixará o seu texto mais rico. Quanto mais detalhes você colocar, claro que de uma forma resumida, porque a crônica é um texto curto, quanto mais detalhes você colocar, de forma resumida, melhor ficará o seu texto, mais enriquecido ficará o seu texto. Quarta questão, é possível saber quais são os acontecimentos do enredo? Sim, tem que colocar, tem que saber. Você tem que apresentar logo no primeiro parágrafo o que vai tratar a sua crônica, sobre o que a sua crônica vai tratar. E aí, ao longo do texto, ir desenvolvendo. Quinta questão, a história possui um desfecho? O que é um desfecho? É um final. Na crônica papapá, o desfecho é que a moça fica sem entender e sai ainda confusa. Qual é o desfecho da sua história, da sua crônica? Tem que colocar um desfecho. Avalie junto ao professor as respostas que você deu anteriormente e se será necessário passar o seu texto a limpo. Peça a alguém para dar uma olhada, veja se tem alguma coisa para mudar, algum desses itens aqui que você marcou não, se ele é obrigatório, você tem que corrigir, ok? Vamos para o próximo capítulo, para a revisão do próximo capítulo, reportagem. Hora da leitura. Em quais momentos temos acesso a notícias falsas? O tempo inteiro na internet, né? Nas redes sociais, o tempo inteiro, no WhatsApp, Facebook, o tempo inteiro a gente está lidando com notícia falsa, a gente já nem sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso, já fica com a duvidazinha. Segunda questão, como é possível identificar notícias falsas? Identificar mesmo é se você pesquisar outras fontes. Você pode suspeitar, eu acho que essa notícia
ela não é muito verdadeira. Geralmente são notícias polêmicas, que a pessoa ou se admira ou se espanta e tende a compartilhar. A intenção da pessoa que cria uma notícia falsa é que ela seja compartilhada muitas vezes. Então, a única maneira de você ter certeza se essa notícia é verdadeira ou falsa é pesquisando em outras fontes. Terceira, o que devemos fazer ao encontrar notícias que não temos certeza se são verdadeiras ou falsas? Se você não tiver certeza se a notícia é verdadeira e você quiser compartilhar, pesquise, não compartilhe ficando em dúvida. Será que é verdadeira? Ah, mas eu vou compartilhar. Não faça isso. É uma atitude que pode trazer sérias consequências. E a gente vai ver que consequências são essas ao longo do texto. Leia a reportagem a seguir, publicada no site da Turma do Plenarinho, vinculado à Câmara dos Deputados, e que fala justamente sobre as fake news. Fake news, como identificar notícias falsas na rede. Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falsa? Provavelmente todo mundo. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Novamente aquele símbolozinho colchete de reticências que a gente já viu, que é usado quando tem mais texto no texto original e quando é colocado aqui no livro, ele foi resumido. Preocupada com os resultados negativos das notícias falsas, fake news em inglês, a Turma do Plenarinho quer te convidar para pensar um pouco antes de agir. Que tal gastar um tempo maior pesquisando para checar se aquelas histórias que aparecem na sua timeline são verdadeiras ou não? Com a rapidez com que as notícias correm o mundo hoje em dia, por causa da internet, é muito fácil espalhar uma mentira e, em poucos segundos, arrasar a vida de uma pessoa ou de uma empresa. E o pior é que, mesmo que hajam pedidos de desculpas, raramente vai se apagar o estrago já feito. Por isso, é importante demais ficar ligado em tudo que se lê para não cair nessa. Como reconhecer uma notícia mentirosa, uma fake news? Existem alguns passos a serem seguidos e que podem ajudar. Primeiro passo, verificar a veracidade, se é confiável, verdadeiro, do site original. Existem vários perfis no YouTube e sites especializados em espalhar notícias falsas. Eles são criados com layout sério para enganar o usuário. Uma boa dica é ficar atento aos erros de português cometidos nos textos da notícia, do site e até mesmo do vídeo. Segundo passo para identificar se uma notícia é fake. Ler a matéria completa antes de compartilhar pode evitar enganos. Muitas vezes basta uma frase de impacto e as pessoas já saem enviando posts para todos os lados, sem nem conferir se aquilo que está escrito é aquilo mesmo. É importante ler até o fim. Página 27. Terceiro passo para identificar uma fake news: pesquisar a mesma notícia em diferentes fontes de informação. Muitas vezes, uma visita ao Google já pode ser a salvação para esse tipo de erro. De modo geral, quando a notícia é mentirosa, muitos sites já estão comentando o assunto. Quarto passo para identificar uma fake news: conferir alguns sites que desmentem notícias falsas espalhadas pela internet. Sugerimos os sites E-Farsas, Boatos e Fake News. Na dúvida, não compartilhe. Não compartilhe uma notícia que você não tem certeza se é verdadeira. E aí embaixo tem a fonte. Fake news, como identificar notícias falsas na rede. Primeira questão, conheça o gênero. Assinale os itens que você identifica nessa reportagem. Tem título? Tem sim. Essa reportagem tem um título.
Fake news, como identificar notícias falsas na rede. Tem subtítulos? Abaixo do título tem aquele subtítulo geralmente com uma letra menor? Não, não tem, já vai direto para o primeiro parágrafo. Então, marque em título, não marque em subtítulo, não tem subtítulo. Tem fotografias? Não, não tem fotografias. Tem um parágrafo inicial com o resumo do texto? Sim, no parágrafo inicial tem um resumo do texto. Sobre o que o texto vai falar? Sobre fake news. Tem um infográfico? Não, não tem infográfico. Não tem gráfico, figura, imagem nenhuma. Tem o nome do autor do texto? O nome do autor não tem, mas tem o local onde foi publicado. A fonte onde foi publicado. Que no site plenarinho.leg.br. Tem dicas úteis para o leitor usar na prática? Tem sim, tem dicas bastante úteis de como você saber se uma notícia é fake ou não. A linguagem é informal que dialoga com o leitor? A linguagem é informal. Às vezes você tem a impressão de que o texto está conversando com você está conversando com o texto. A linguagem é bastante informal. Tem a opinião de especialistas. A opinião de especialistas geralmente aparece em destaque. Geralmente entre aspas, entre parênteses. Não, não tem opinião de especialistas, não. Segunda questão. Leia o trecho a seguir e converse com os colegas sobre a questão apresentada. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Quando ele fala em graves consequências, que consequências são essas? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que já morreram por causa de fake news. Teve um caso de uma senhora que foi divulgado que ela era sequestradora de crianças, a foto dela, e aí a população se revoltou, pegou essa senhora e assassinou, a pedradas, foi linchada. Porque a população achava que a senhora realmente era a sequestradora de crianças. E não, ela não era. Ela era uma senhora inocente, tinha 2 filhas, deixou a família completamente inocente. Então, tem vários casos nesse sentido, de pessoas que eram inocentes e que se deram muito mal por causa de fake news. É uma coisa muito grave. Página 28. Porque ocorre que está escrito no trecho anterior sobre as consequências de quem sofre com a fake news. Porque as pessoas compartilham fake news sem ter certeza. Então, às vezes, a gente recebe fotos de 2 pessoas, por exemplo, 2 homens. Esses 2 homens estão invadindo casas e não sei o que. Tome muito cuidado, esteja alerta. Você precisa ter certeza se aqueles 2 homens são realmente invasores, se eles são realmente bandidos, antes de compartilhar a notícia. Porque senão você pode estar contribuindo para uma fatalidade com uma pessoa ou com 2 pessoas. Às vezes compartilham-se fake news sobre empresas, dizendo que a empresa utiliza trabalho infantil, escraviza o trabalho infantil, ou que ela utiliza de tortura de animais, coisas desse tipo. E aí as pessoas acreditam, saem compartilhando, e isso pode ter sérias consequências para a empresa, consequências negativas. Terceira questão. Onde pode haver circulação de fake news? Redes sociais, o WhatsApp principalmente, Facebook também, redes sociais de um modo geral. Quarta questão. O que significa a palavra timeline que aparece no 2º parágrafo? Timeline. Time é tempo, line é linha. Então, na sua linha do tempo, é a página da pessoa. A página do Facebook é a sua timeline. Quinta questão. Você acha que a reportagem lida contribui para que os leitores fiquem mais atentos em relação às fake news? Justifique sua resposta. Com certeza, esse texto é muito útil. Ele alerta as pessoas sobre o perigo de compartilhar fake news, como a pessoa pode ter certeza se a notícia
que ela vai compartilhar é verdadeira ou não. Então, ele traz informações bastante importantes. Explore a estrutura. A reportagem é um gênero textual da esfera jornalística que pode ser veiculado em jornais, revistas, telejornais, entre outros meios, sejam impressos ou digitais. Pode ser um texto escrito, como é o caso das reportagens publicadas em jornais e revistas, ou oral, como é o exemplo das reportagens transmitidas em telejornais e em outros programas de televisão ou rádio. A linguagem usada na reportagem depende muito do público a que ela se destina, ou seja, o público-alvo, mas normalmente é utilizada a linguagem formal. A reportagem pode ser enriquecida com entrevistas, fotografias, ilustrações, vídeos, gráficos, infográficos, entre outros recursos. Apesar de ser bastante parecida com a notícia, que também é um texto jornalístico, a reportagem geralmente é mais longa, apresenta mais detalhes e aborda os assuntos de forma mais crítica, ou seja, pode trazer mais argumentos sobre o tema. Vamos para a prática textual. Que tal escrever uma reportagem para ser divulgada na escola? Com a ajuda do professor, se a gente estivesse em sala de aula eu ia ajudar, mas como a gente não está em sala de aula, não está fazendo atividade em sala de aula, peça ajuda a um adulto, tá? Papai, mamãe, titia, qualquer adulto que esteja na sua casa. Escolha um tema interessante para pesquisar e desenvolver o seu texto. Depois de definir o assunto da reportagem, nas páginas seguintes, você vai encontrar os próximos passos para produzi-la. Vamos lá, página 29 agora. Planeje seu texto. Qual será o assunto da sua reportagem? Sobre o que você vai escrever? Segunda questão, qual será o título? Então, primeira questão é o tema. Lembrando que tema e título são coisas diferentes. O tema é o assunto. Sobre o que você vai escrever? Primeira questão. E o título é que título você vai dar à sua reportagem. Terceira questão. Que informações vão constar na reportagem? Faça um rascunho para organizar essas informações e estruturar adequadamente o seu texto. Então, que informações? Coloque em forma de tópico, uns 3 tópicos mais ou menos. Que informações vão constar na sua reportagem? Quarta questão, haverá entrevistas? Você vai colocar entrevistas? É muito bom, isso enriquece demais uma entrevista, uma reportagem. Ter entrevistas enriquece demais a reportagem. Se sim, quem será entrevistado? Quem você vai entrevistar? Quinta questão, haverá imagem e outros recursos visuais? Quais? Lembrando também que a reportagem tem que ser sobre um tema atual, um assunto atual que desperte o interesse no leitor. Então, o leitor tem que ver o seu título, a sua manchete e ficar interessado em ler o texto. Então, tem que ser um assunto interessante que desperte o interesse do leitor. Página 30. Produza seu texto. No anexo 5, páginas 59 e 61, coloque em prática o que planejou para a sua reportagem. Caso tenha pensado em incluir imagens e ou recursos visuais, pense bem em como vai organizar os elementos na página. Todas as informações da reportagem devem ficar harmonicamente dispostas no texto. Ok? Avalie e faça a versão definitiva. Depois de fazer a primeira versão, avalie junto ao professor seguindo os critérios a seguir. Então, você faz a sua primeira versão na página 59, aí você volta aqui e veja se o seu texto está seguindo esses critérios aqui. Se não tiver, você corrige e depois escreve ele corrigido na página 61. O que você vai observar? Primeiro item, o título é atrativo e está de acordo com o assunto tratado? Você deu um título bem interessante? Está de acordo com o desenvolvimento do texto? Segunda questão, foram usados recursos como entrevistas com especialistas para dar credibilidade ao texto?
Não é obrigatório, não é um critério obrigatório. Tem que fazer entrevistas, mas é bom, isso enriquece demais o texto, a reportagem. A linguagem está clara e adequada? Então, pense em que público você quer que leia o seu texto e adeque a linguagem a esse público. Quarta questão, a reportagem traz informações relevantes para os leitores. Então, a sua reportagem, ela acrescenta em quem vai ler alguma informação, algum interesse, alguma coisa? Ela acrescenta alguma informação ao leitor? Sim? Ok, então, se tiver alguma coisa para ser corrigida, você corrija e escreva a versão definitiva na página 61. Ok? Então, é isso. Revisão dos capítulos 4 e 5, feita com sucesso. E até a próxima videoaula. Beijo, tchau, tchau!